Olá, seja bem-vindo. Você está na TV Poços, programa Direitos e Deveres com o Dr. Vanderlei de Mello. Eu sou o Carlos Camargo. Como de costume, vamos aí colocar a nossa tarjeta aí na base aqui do novo endereço do escritório do Dr. Vanderlei de Mello, a rua Santa Catarina, número 80, sala 1, aqui no centro, próximo ao terminal de linhas urbanas. E também, como de praxe, nós anunciamos aí aqueles que forem patrocinar festa de casamento ou forem casar, quiser aí ter o conjunto comandado aí pela doutora Luciana, o contato é 999676276, 999676276. Ok, nós, semana passada, falamos de muitas novidades de projetos de lei que estão sendo votadas na Câmara Federal, encaminhadas ao Senado, visando modernidade do direito e um combate mais veemente, mais rígido aos crimes. E dentre eles, os crimes sexuais. E esta semana, nós tivemos uma publicação de matéria em todo o mundo a respeito da mudança na legislação do Código Canônico da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, o que mudou? Ou o que foi acrescentado? Então, aí o Papa Francisco, na terça-feira, dia 1º de junho deste ano, ele fez a revisão mais abrangente em 4 décadas da Igreja Católica sobre os delitos cometidos por padres. No Código de Direito Canônico, foi incluído um artigo que triplica e criminaliza de forma explícita o abuso sexual cometido contra crianças e adultos vulneráveis, englobando também aqueles que cometerem fraude ou ordenem mulheres. Essas alterações vão entrar em vigor a partir do dia 8 de dezembro. Então tem esse espaço todo que é conhecido no direito como vacatio legis, exatamente porque a Igreja Católica Apostólica Romana ela está presente em quase todo o mundo e possui mais de 1 bilhão de adeptos, de fiéis. Esta nova legislação, dentro do direito canônico, ela impede que os bispos e superiores do Vaticano tenham liberdade para ignorar ou encobrir o abuso. É o que vinha acontecendo. Os responsabilizando pela falta de investigação e punição aos padres. O antigo código, publicado em 1983, aprovado na época pelo Papa João Paulo II, era considerado inadequado para lidar com crimes sexuais, já que dava muito poder aos bispos. Então, o que vem acontecendo? Escândalos dentro da Igreja Católica, envolvendo padres e bispos por todo o mundo. E houve uma veemência maior, mais pontual, nos Estados Unidos, com centenas de casos lá que vieram à tona de abusos sexuais cometidos por padres e bispos. Isso foi uma nódoa dentro da Igreja Católica e o anterior, o Papa Bento XVI, já havia iniciado um processo de modificação do Código Canônico para tratar com mais profundidade esse assunto. E como eu acabei de ler aqui, havia uma certa cobertura, um apadrinhamento, um corporativismo por parte dos bispos em relação aos padres que praticavam isso. Queriam botar um pano quente,
transferia de um lado para outro e para esquecer disso aí. E agora, com essa nova reforma do Código Canônico, quem fizer isso também será punido. Não só aquele que praticou o ato criminoso do abuso sexual, mas quem não investigou e não puniu se de fato aquele ato foi verdadeiro. Então, as coisas estão chegando no eixo, porque o mundo e os próprios católicos cobravam uma posição da igreja a respeito disso aí. Porque todos os católicos têm direito de fazer a cobrança de seus superiores dentro do clero da igreja. Faz parte do Código Canônico. É a primeira vez que a igreja criminaliza os métodos utilizados por predadores sexuais na construção do relacionamento com a vítima antes do abuso, aquele assédio, né, que são anterior ao abuso propriamente dito. Algumas mudanças foram realizadas com o passar do tempo, mas foram muito leves e não vinham a fundo no problema. Foram muitas mudanças que aconteceram no Código Canônico, agora pelo Papa Francisco, mas eu vou dar destaque aqui à parte da sexual e outras mais importantes, assim, do conhecimento do católico. É a criminalização, que eu digo, que é do abuso sexual de adultos e crianças por padres e leigos com cargos na igreja que se aproveitam da sua autoridade. Muito importante isso. Criminalização. Torna crime perante a Igreja Católica esse abuso sexual, tanto de adulto quanto de criança. Praticados esses crimes por padres ou qualquer outro clérigo, bispo, diácono ou leigos com cargos na igreja. Quem são esses leigos? São essas pessoas que não são padres, mas que trabalham, participam na Igreja Católica, chefiando pastorais, cuidando de um assunto, cuidando de outro, ministro da Eucaristia. Tem vários cargos dentro da igreja, funções dentro da igreja, que são exercidas ali, tem a participação, o comando de pessoas que não são padres, mas são católicos e participam e têm aquela responsabilidade. Eles têm uma autoridade sobre aquele determinado departamento, aquela pastoral. Eles também serão criminalizados dentro do Código Canônico da Igreja, igualmente o padre que tenha praticado o abuso. O ministro da Eucaristia fez também. Mas ele, perante o direito canônico, ele não é padre, então não pode fazer nada com ele. Pode, pela nova determinação da reforma do Código Canônico, pode e deve. Punição para padres envolvidos em crimes sexuais com qualquer pessoa. Ou destituição, ou seja, deixe de ser padre. Se houver o uso de força, ameaça ou abuso de autoridade. O padre, dependendo da localidade, ele é uma autoridade. Quanto menor a cidade, o padre ali, além de ser padre, ele é uma autoridade. Respeitado, consultado por todos. A palavra dele tem força, a palavra dele tem autoridade. Então, essa punição, dentro do Código Canônico da Igreja, chega até a destituição, chega até a ser colocado para fora da igreja. Destituído. E outra coisa importante é menos autonomia para bispos e superiores do Vaticano, para que não ignorem ou encubram o abuso, como eu já disse, para que não haja a falta de punição para esses padres. É importante que se diga que eu estou me referindo ao Código Canônico, que é um código específico
da Igreja Católica Apostólica Romana, comandada pelo Papa, hoje está aí o comandante, o Papa Francisco. Esse código diz respeito somente à Igreja Católica, tanto para os seus clérigos, padres, bispos, cardeais, todos eles, quanto para os leigos, aqueles que não são, mas de uma forma direta, estão lá dentro participando direta ou indiretamente, porque na realidade a Igreja Católica se divide em 3 patamares: bispo, padre e leigo. O bispo e o padre são clérigos. Os leigos, como o próprio nome indica, são leigos. Não tem esse curso, não tem essa formação, esse conhecimento. Mas são os fiéis que participam, como eu disse, de forma direta ou indireta dentro da igreja. Então, isso essa mudança agora, que já é tardia, que já devia ter vindo, diz respeito somente lá dentro. E existem punições. Essas punições existem dentro do próprio código. Então, o padre pode ser suspenso e transferido, pode ficar proibido não sei quanto tempo, dependendo, de celebrar missa, casamento, os atos costumeiros do padre, de ter ali uma paróquia, e pode chegar até a destituição, ser colocado para fora, pode ser um fiel, um leigo, pode ser excomungado, ou seja, pode ser expulso da igreja, não participar mais da comunhão da Igreja Católica. Isso é sem contar a lei de fora, a lei dos homens fora da igreja, que é o Código Penal. Então, o padre, no caso do exemplo que está dizendo aqui o Papa, se for processado, ele vai ser processado dentro da igreja, do Código Canônico, e dentro do Código Penal fora da igreja. Então pode haver com ele 2 punições, da justiça comum e da justiça do Código Canônico. Canônico é aquele código da igreja que diz respeito a todo o relacionamento que existe dentro da igreja, de todos os componentes, desde o leigo até o Papa, dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Outras religiões também têm os seus códigos de postura, de convivência. Várias igrejas evangélicas, protestantes, metodista, batista, luterana, também têm. E são regras de condutas, de convivência, como é o direito aqui de fora. Então esse direito canônico, ele foi formando com o tempo da igreja, desde a sua criação, quando deu sustentação de igreja mesmo, de religião, pelo imperador Constantino de Roma, e veio com os tempos através dos concílios, vários concílios, né, que são as reuniões dos bispos cardeais com o Papa, e depois chegando ao Concílio Vaticano I, quando houve a formatação, fizeram de fato, concluíram o Código Canônico. Ele depois foi reformulado, ultimamente, pelo João Paulo II, que foi o antigo Papa, e de lá para cá não houve mais nenhuma modificação, e agora vem com essa modificação e acrescentando essas coisas que eu disse aqui agora há pouco, com o Papa Francisco, tornando uma coisa mais severa e dando uma resposta à sociedade, dando uma resposta a todos os católicos do mundo inteiro. É importante, eu acho interessante e importante, repito, que todo católico, aquele que é católico mesmo, e não aquele que se diz ser católico, não, o que é católico, praticante, o que tem fé na sua religião, que tem a sua religiosidade ativa, participativa, que tenha um exemplar do Código Canônico. Ali a pessoa vai ler aquele livro ali e saber tudo que se passa dentro da igreja, da forma, da relação entre todos os seus componentes. No Brasil, a editora Loyola é a única editora que tem autorização de imprimir
e distribuir e promover a venda do Código Canônico. É um livro grosso, eu acredito aí que umas 700 páginas, são 1.700 cânones, vamos dizer, artigos, assuntos que estão incluídos lá dentro, e esse livro é dividido em 7 livros, em 7 assuntos principais, com capítulos principais. E é importante até para o advogado ter na sua biblioteca o direito canônico, porque caso houver aí um fato desse envolvendo um padre, ele vai precisar de uma defesa, ele vai precisar se defender, porque o processo garante o livre direito da defesa, como o processo aqui fora. No direito canônico também garante. Então, ele precisa de um auxílio, uma prestação de serviço de um advogado. Isso é muito raro acontecer, mas acontece, né? Como eu disse agora há pouco. Então, importante aí para você que é católico, aprofundar mais nesse assunto aí da sua igreja. E ainda, nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos agora com outras matérias dentro desse tema aí de abuso sexual, que está muito em moda aí pelo todo mundo. A gente passa a vida inteira cuidando de filho, marido, trabalhando e esquece de cuidar da gente. A vida passa e a gente não se cuida. Eu tenho até vergonha de sorrir. Eu ainda brinco, vocês vão ver, um dia eu ainda vou dar um jeito nos meus dentes, vocês vão ver só. Eu sinto como se tivesse nascido de novo. Eu ganhei uma nova chance de ser feliz. Ok, estamos de volta. Outro assunto também tudo que a gente trata aqui são matérias recentes, né? Essa do Papa que eu disse aqui, da modificação do Código Canônico, é agora do início do mês de junho. Uma coisa que tomou conta da mídia também, de toda a imprensa no mundo inteiro, é um fato envolvendo o jogador de futebol, o Neymar. Segundo a Nike, aquela grande empresa, né, mundialmente conceituada e famosa, que patrocina tanto o Neymar como patrocina o Paris Saint-Germain, que é o time que o Neymar joga lá na França, rompeu o contrato com o Neymar e rompeu com o Paris Saint-Germain também. Mas por quê? Que confusão é essa? Alega a Nike, produtora de artigos esportivos, né, de camisetas, calções, chuteira, meia, bola, tudo do mundo esportivo. Todo mundo conhece produtos, né, da Nike, mundialmente famosa, conhecida. Segundo a Nike, em 1900 e... Que ano que foi isso? Foi em 2016, há 5 anos atrás, uma funcionária da Nike nos Estados Unidos denunciou internamente lá para os seus superiores que numa convenção que houve lá para uma publicidade de produtos da Nike lá em Nova York, nos Estados Unidos, ela teve contato com o Neymar muito próximo, porque é ela que cuidava de todo o assunto representando a Nike. E que o Neymar teria feito assédio sexual contra ela, teria tentado abusar sexualmente dela, ter convidado ela a praticar ato sexual, inclusive fazendo de uma maneira, forçando a barra, né, como diz no linguajar mais popular. Mas esta investigação da Nike foi inconclusiva, ou seja, fizeram uma investigação lá dentro da empresa a respeito dessa denúncia dessa mulher, mas não chegaram à conclusão de que se era mentira ou se era verdade.
Ora, se não chegou à conclusão que se é mentira ou se é verdade, a Nike deveria, então, mudar de assunto. Toca a vida. Não ficou provado. O que a Nike fez? Mesmo assim, rompeu todo o seu patrocínio de milhões de dólares com o time que o Neymar joga na França e com ele também em particular, alegando que ele não, durante esse processo interno da empresa, ele não colaborou. E o Neymar agora, através da rede social, foi publicado até no jornal O Estado de São Paulo, ele negou completamente essa denúncia e disse que nem estava sabendo disso. E como é que a empresa pode acusar ele que ele não facilitou a investigação se ele nem foi comunicado? Porque se ele fosse, os advogados dele iriam trabalhar. Porque se é uma denúncia grave, é gravíssimo. E não ficou provado. Mas a condenação moral já aconteceu. E a Nike, a gente até sugere que o Neymar, através da sua assessoria jurídica, processe a Nike por tudo isso. Inclusive a mulher lá. Por quê? Tem uma coisa dentro do direito que diz que quem alega tem o ônus da prova. Quem diz, quem acusa, tem que provar. Tem que dar meios para que se prove. Não é isso aí acusando, jogando palavras ao vento, ainda mais num mundo globalizado aí, que fala uma coisa aqui, no mundo, em questão de minutos, o mundo inteiro está sabendo. Então, o Neymar está passando por mais este problema, que dentre vários que ele já teve, sempre está envolvido em polêmica, em confusão. Mas essa aqui da Nike, eu tenho que concordar plenamente com ele e achar que uma empresa do tamanho da Nike fazer uma coisa dessa deveria ser processada por ele. E essa moça, que a gente não sabe, a matéria aqui não diz nem que se ela é moça, se é mulher, se é casada, se é solteira, ela deveria ter buscado a justiça comum dos Estados Unidos e ter feito a denúncia lá para que houvesse uma investigação policial. Não, ela só reportou a empresa. E a empresa ficou também, tudo entre paredes, tentando o quê? Tentando provar se é verdade. Tá, se fosse verdade, o que ela poderia fazer com o Neymar? Romper o contrato. O que ela já rompeu? E passar a notícia crime para a justiça comum criminal dos Estados Unidos. Infelizmente, as pessoas que são famosas estão aí correndo o risco a cada minuto de sofrer processo, sofrer calúnia, injúria, difamação, pagando o preço de ser famoso. E por falar em ser famoso, dentro ainda desses aspectos de assédio, coisa sexual, envolvendo aí relacionamentos ou contatos, né, de pessoas, tem um médico brasileiro, isso aí agora também, esta semana próxima passada, apareceu no mundo inteiro. Os jornais de quase todo mundo, a rede social de quase todo mundo publicou essa matéria de um médico lá do Rio Grande do Sul, Dr. Vitor Sorrentino, que estava passeando, ao Dr. Vitor aí, Sorrentino, ele estava passeando com sua família, com sua esposa, eu acho que tem mais pessoas juntas, passeando no Egito. E lá numa loja de souvenir, ele foi atendido por uma balconista em Cairo, no Egito. E ele fez uma brincadeira. Ele fez uma brincadeira a respeito do papiro, que é aquele papel antigo, né, do egípcio, dos manuscritos, dos primeiros manuscritos da humanidade, né? Manuscrito feito naquele papel.
rudimentar, conhecido como papiro. E lá tinham, a moça estava mostrando, loja de souvenir para os turistas comprarem. Ele fez brincadeira a respeito do papel, grandão, durinho. E olhem para você ver como é que ele colocou isso na rede social dele, no Instagram dele. Lá do Egito ele colocou. Não é que as autoridades policiais do Egito capturaram aquela publicação, saíram no encalço dele no Egito e prenderam o médico. Mas antes disso, ele percebeu que ele havia feito uma gracinha, que lá no Egito a coisa é complicada, é mundo muçulmano. Ele volta no outro dia e pede desculpa para a balconista. Aí ficou pior a emenda que o soneto. Depois de pedir desculpa, ele pega na mão dela, ele segura a mão da balconista. Isso no mundo muçulmano, nas leis do mundo muçulmano, é uma coisa complicadíssima. E o que aconteceu com ele? Foi preso. Agora, Itamaraty, Ministério das Relações Exteriores e a família desse médico colocou na internet agora um pedido de desculpa ao governo do Egito, ao povo do Egito, a essa moça balconista da loja de souvenir lá no Cairo, dizendo que não havia nenhuma intenção ali perversa, malévola, pedindo todo tipo de desculpa para maneirar a situação. Mas lá, as leis morais acompanham as leis do Estado. Então, dentro do mundo muçulmano, a lei do Alcorão, do livro deles, da Bíblia deles, vale para o dia a dia, para a convivência. Então, a religião e o Estado lá são únicos. É a chamada teocracia. E eles são muito severos, rigorosos, dentro do cumprimento do que dizem as leis deles, morais, baseada na lei religiosa, e que são essas leis que vão gerir, vão conduzir as leis do país. Então é um fato gravíssimo. Não é como aqui, a lei do Estado é uma coisa, a lei da igreja é outra, como eu falei, o Código Canônico é só lá da Igreja Católica, o nosso Código Penal aqui fora é outra coisa. Lá no mundo muçulmano, a coisa é completamente diferente. Até admiro o doutor, numa época de pandemia dessa, se dar o luxo de fazer turismo aí pelo mundo afora, indo passear no Egito com uma coisa desse jeito. Interessante também foi um assunto que surgiu aí na internet. Na internet não, publicou em todos os jornais, televisão, todo lado aí. Acontecido também agora esses dias aí, também falando de assédio sexual, assédio moral, assédio de convivência, relacionamento de patrão e empregada, o patrão forçando a barra por cima da empregada. E ela pediu socorro, ela é funcionária de uma lanchonete, fazendo sanduíche. Na hora de entregar o sanduíche para o cliente, ela botou no guardanapo um pedido de socorro. E o cliente então viu aquilo, chamou a polícia foi lá e prendeu o patrão, o dono da lanchonete. Tá aí o bilhete, por favor, chame a polícia nesse endereço, meu chefe está me assediando e está tentando me drogar. Sou cozinheira. Por favor, não é brincadeira. Isso rendeu aí um assunto na internet e esse sujeito aí, dono da lanchonete, foi preso e esse assunto correu aí o Brasil inteiro. Então,
Tudo dentro desse assunto que nós estamos falando aqui, que é esse relacionamento entre os seres, né, que acabam extrapolando de uma forma ou de outra, e isso é crime, crime penal, crime moral. Obrigado pela atenção e até a próxima, se Deus quiser.